Olá, bom dia. Um feliz despertar com Deus, a você, com a graça e a paz de Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo 15 de 1 Samuel. Você já leu, já ouviu este capítulo? O que chamou a sua atenção? O que você achou interessante? Quais são as lições que este capítulo apresenta para nós? Vamos ver em nossa reflexão de hoje, em nosso estudo da jornada bíblica, Despertar com Deus. Nossa vida neste mundo é pautada por decisões que tomamos dia a dia, nos meses e anos que Deus nos dá. A compreensão correta de nossos deveres e propósitos em submissão à vontade de Deus devem sempre nortear nossas decisões e ações. A vida de Saul revela profundas lições para nós hoje. No capítulo de hoje, vamos ver o que levou o primeiro rei de Israel a perder o trono e as bênçãos de Deus em sua vida. 1 Samuel 15 serve como um capítulo significativo na história do reinado de Saul, ilustrando as consequências da desobediência aos mandamentos de Deus e a importância da obediência completa. Há muitas lições aqui de como devemos obedecer a Deus de maneira inegociável. Há bastante tempo que Saul fazia o que queria com as ordens de Deus e suas santas determinações. Mas esta última foi o fim para ele. Isso nos mostra que há um limite em Deus, que embora Deus é muito bom, Deus é amor, é misericordioso, Ele não será gracioso para sempre com o pecador que insiste em permanecer no pecado. Quantas lições este capítulo traz para nós. Essa é apenas a introdução. Agora vamos à análise dos textos do capítulo 15. Versículo 1 demonstra a importância da obediência a Deus, dominando a história da rejeição de Saul como rei. Versículo 2, sem dúvida, os amalequitas vinham atacando a parte sul de Judá, a região de Berseba, e esse pode ter sido um dos motivos para os anciãos da tribo terem pedido um rei. Interessante que os amalequitas eram descendentes de Esaú e, portanto, parentes de sangue, tanto dos queneus quanto dos israelitas. Falando dos queneus, no verso 6, era um povo bom e pacífico, que era descendente de Jetro, o sogro de Moisés. O versículo 8 fala de Agag. No livro de Ester, o inimigo dos judeus é Amã, o Agagita. Então, aqui tem uma ligação na história, né, deste homem Amã com Agag, o rei amalequita. Versículo 11 traz uma expressão comum no Antigo Testamento chamada de antropopatismo. Deus dizendo, arrependo-me. O verbo hebraico nachan, quer dizer arrepender-se, expressa a atitude da mente de deixar de fazer o que estava fazendo e não pode mais acompanhar ao homem. O arrependimento humano implica mudança de intuitos,
O arrependimento de Deus implica mudança de circunstâncias e relações. Portanto, há diferença aqui no significado, no sentido deste arrependimento que Deus expressou. O verso 22 traz a essência da lição, do ensinamento que este capítulo traz. Obedecer é melhor que sacrificar. Ou seja, fazer o correto é mais importante do que qualquer ritual religioso. Saul estava desobedecendo uma ordem direta de Deus e tentando agradar a Deus através de sacrifícios. Samuel não quer dizer que o sacrifício não seja importante, mas que ele é aceitável somente quando trazido numa atitude de obediência, de devoção a Deus. Isso é muito sério. Versículo 28, Samuel, então, declarou a Saul: Deus o rejeitou como rei. O castigo aqui vai além do que foi declarado antes. Agora o próprio Saul será rejeitado como rei. Embora isso não acontecesse imediatamente, como demonstra os capítulos 16 a 31, iniciou-se o processo que levou à sua morte, como foi no caso de Adão e Eva. Ao comerem do fruto, não morreram instantaneamente, mas o processo implacável do pecado, da desobediência, o afastamento do Espírito de Deus e do favor divino, o abandono do filho Jonatas e da filha Mical, que passaram para o lado de Davi, e a insubordinação dos próprios oficiais. Então foi a gota d'água na história de Saul como rei de Israel. Foi a gota d'água para marcar o seu fracasso e decadência. Verso 33, Samuel despedaçou Agag. De acordo com o Código Civil entregue a Israel em Êxodo 21, Agag era culpado de morte. E Samuel o executou perante o Senhor. Assim como Elias matou posteriormente os profetas de Baal no Carmelo, acusados de blasfêmia, ao despedaçar Agag, Samuel frustrou o propósito de Saul de exibir o rei cativo como prova de sua liderança astuta. E, assim, o castigo corresponde ao pecado cometido. Agag era um sanguinário e ele teve, então, a sua sentença. E o verso 35, fechando o capítulo, diz que nunca mais viu Samuel a Saul. Uma tradução mais correta seria: nunca mais procurou Samuel a Saul. Saul, porém, procurou a Samuel passados 8 anos, como vamos ver no capítulo 19. Esses são os comentários do capítulo de hoje. Agora, o livro Patriarcas e Profetas esclarece mais sobre este capítulo. Por que a rejeição de Saul? Saul deixara de resistir à prova da fé na situação probante em Gilgal e acarretara desonra ao serviço de Deus. Mas seus erros ainda não eram irreparáveis e o Senhor lhe concederia outra oportunidade para aprender a lição da fé implícita em sua palavra e obediência às suas ordens. Quando foi repreendido pelo profeta lá em Gilgal, Saul não viu grande pecado na conduta que adotara. Entendeu que fora tratado injustamente e esforçou-se por reivindicar suas ações. Apresentou desculpas pelo seu erro. Desde aquele tempo,
pouca comunicação teve com o profeta. Samuel amava Saul como seu próprio filho, e este, ousado e ardoroso em seu temperamento, tinha tido o profeta em elevada consideração, mas ressentiu-se da censura de Samuel e dali em diante o evitava, quanto possível. Olha só, aqui o que Saul fez que impedisse que ele tivesse uma reforma na sua vida, nas suas ações. Ele agora, ressentido pela repreensão do profeta, passou a evitar de ouvir o profeta, de buscar conselho. Percebem? Mas o Senhor enviou o seu servo com uma outra mensagem a Saul. Pela obediência poderia ainda provar fidelidade para com Deus e dignidade para andar diante de Israel. Samuel veio ao rei e apresentou a palavra do Senhor, a fim de que o rei pudesse compenetrar-se da importância de atender à ordem. Samuel declarou expressamente que falava por determinação divina, pela mesma autoridade que chamara Saul ao trono. Disse o profeta: assim diz o Senhor dos Exércitos, por determinação divina, a história de sua crueldade para com Israel fora registrada como a ordem. Apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Está lá em Deuteronômio 25, verso 19. Por 400 anos, a execução desta sentença fora adiada. Mas os amalequitas não se desviaram de seus pecados. O Senhor sabia que este povo ímpio eliminaria da terra, se possível fosse, o seu povo e o seu culto. Agora era chegada a ocasião para ser executada a sentença, durante tanto tempo retardada. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, esse texto nos revela claramente o quanto Deus é paciente com os pecadores, o quanto Deus é misericordioso e dá oportunidades. Mas chega o momento que Ele, como justo juiz, Ele vai agir. Assim como agiu no passado, Ele vai agir no presente e no futuro. A misericórdia e a paciência de Deus têm um limite. A paciência que Deus tem exercido para com os ímpios tornam audazes os homens na transgressão. Mas o seu castigo não será menos certo e terrível por ser tanto tempo retardado. O Senhor se levantará como no monte de Perazim, e irá como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, sua estranha obra. Para executar o seu ato, o seu estranho ato, está escrito em Isaías 28, 21. Para o nosso misericordioso Deus, o infligir castigo é um ato estranho. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33, 11. É obrigado a fazer isto para preservar os habitantes da terra da depravação e ruína totais. A fim de salvar alguns, deverá ele eliminar os que se tornaram endurecidos no pecado. Naum, capítulo 1, verso 3, está escrito: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Reivindicará com terríveis manifestações a dignidade de sua lei espezinhada, a severidade da retribuição que aguarda o transgressor pode ser julgada pela relutância do Senhor em executar justiça. Por que Saul desobedeceu? Esta vitória sobre os amalequitas foi a mais brilhante que Saul alcançou,
e serviu para suscitar novamente o orgulho do coração, que era o seu maior perigo. O decreto divino que votava os inimigos de Deus à completa destruição não foi cumprido senão em partes. Ambicionando aumentar a honra de sua volta triunfal, mediante a presença de um cativo real, Saul aventurou-se a imitar o costume das nações em redor e poupou o rei Agag, cruel e belicoso dos amalequitas. Então, o orgulho foi o principal inimigo de Saul, o seu orgulho. E foi a última oportunidade de Saul. Saul havia agora sido submetido à prova final. Sua arrogante desconsideração pela vontade de Deus, mostrando sua determinação de governar como um rei independente, provou que não se lhe poderia confiar poder real como representante do Senhor. Enquanto Saul e seu exército marchavam para casa no entusiasmo da vitória, havia profunda angústia no lar do profeta Samuel. Ele havia recebido uma mensagem do Senhor, denunciando o procedimento do rei. Quando Deus disse: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E as palavras de confissão e arrependimento de Saul foram sinceras? Vamos ao texto. Não. Ao ouvir o rei esta terrível sentença, exclamou: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Aterrorizado pela acusação do profeta, Saul reconheceu a sua falta, que antes pertinazmente negara, mas ainda persistia em lançar a culpa ao povo, declarando que pecara por medo deles. Não era a tristeza pelo pecado, mas o temor pelo castigo ao mesmo, o que influía no rei de Israel, ao rogar ele a Samuel: agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Se Saul tivesse tido o verdadeiro arrependimento, teria feito confissão pública de seu pecado, era, porém, sua maior ansiedade manter a autoridade e conservar a fidelidade do povo. Que lições ficam para nós, amados ouvintes, nessa história? É um perigoso passo menosprezar as reprovações e as advertências da palavra de Deus ou de seu Espírito. Muitos, como Saul, rendem-se à tentação, até que se tornam cegos ao verdadeiro caráter do pecado. Lisonjeiam-se de que tiveram em vista algum bom objetivo, e não fizeram mal por se afastarem dos mandados do Senhor. Assim, descontentam o Espírito da graça, até que sua voz não mais é ouvida, e são abandonados às ilusões que escolheram. Que texto solene este aqui, hein? Como uma pessoa pode perder a bênção de Deus, rendendo-se à tentação até se tornar cego. Percebem? E assim o Espírito Santo não consegue mais a atração ou ser ouvido. Contudo, tendo o Senhor posto sobre Saul a responsabilidade do reino, não o deixou entregue a si mesmo. Fez com que o Espírito Santo repousasse sobre Saul para revelar-lhe suas fraquezas e sua necessidade de graça divina. E se Saul tivesse depositado confiança em Deus, teria Deus estado com ele.
enquanto sua vontade foi dirigida pela vontade de Deus, enquanto se entregou à disciplina de seu espírito, Deus pôde coroar de êxito seus esforços. Mas, quando Saul preferiu agir independentemente de Deus, o Senhor não mais pôde ser o seu guia e foi obrigado a pô-lo de parte. Olha, que explicações solenes, claras, que estes textos nos trazem. Então, Deus, chamou ao trono um homem segundo o seu coração, não um que fosse irrepreensível em seu caráter, mas que em vez de confiar em si, confiaria em Deus e seria guiado por seu espírito, que ao pecar sujeitar-se-ia à reprovação e à correção. Patriarcas e Profetas 638. Termina aqui este texto fantástico. Vamos à aplicação agora em nossas vidas das lições deste capítulo. Independência é morte no aspecto espiritual. Viver alheio a Deus implica ser alheio à vida. Saul possuía muitas qualidades excelentes, mas estas não incluíam a fé humilde e obediente a Deus. Esse é o capítulo central da história de Saul. O Senhor lhe deu outra oportunidade de provar seu valor, e mais uma vez Saul fracassou. Mentiu sobre o que havia ocorrido e foi julgado. Saul tinha o costume de falar em vez de realizar e de inventar desculpas, ao invés de confessar seus pecados. Não importava o que acontecia, era sempre culpa dos outros. Estava mais preocupado em manter uma boa imagem diante dos demais do que em ser verdadeiramente bom diante de Deus. Saul foi parcial em sua obediência a Deus, não foi sincero diante do profeta Samuel, apresentou desculpas esfarrapadas ao representante de Deus e foi rejeitado por Deus e pelo profeta Samuel por ter rejeitado abertamente a Deus. As desculpas de Saul frente às palavras do profeta Samuel deixam impactantes lições para nós. Aqueles que mais prontos estão para desculpar-se ou justificar-se no pecado são muitas vezes os mais severos ao julgar e condenar os outros. Muitos, como Saul, trazem sobre si o desagrado de Deus, mas rejeitam o conselho e desprezam a reprovação. Mesmo quando convictos de que o Senhor não está com eles, recusando-se a ver em si a causa da perturbação. Alimentam um espírito orgulhoso, jactancioso, ao mesmo tempo em que condescendem em fazer um juízo cruel ou severa censura em relação a outros que são melhores do que eles. Qualquer prática religiosa sem devida obediência à palavra de Deus será mera hipocrisia, dita pelo profeta Isaías como aproximar-se de Deus com os lábios, tendo o coração bem distante dele. Isaías 29:13. Falta de integridade impede o verdadeiro reavivamento. Portanto, fujamos da hipocrisia de Saul, revelada neste capítulo. E agora, nosso momento final de nossa reflexão hoje. O nosso coração é um terreno tão perigoso que a respeito dele está escrito em Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas,
e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Saul fechou seu coração para Deus e escancarou para o povo. Sua obstinação tornou-se seu objeto de culto. A sua adoração parecia como ao Senhor, quando na verdade não passava de um culto ao próprio eu. Olha que interessante, que advertência para nós, não é mesmo? Será que estamos realmente adorando a Deus, obedecendo a Ele, ou buscando apenas uma adoração própria ao eu? A nossa vontade, reconhecimento e aplausos eram os deuses de Saul. Por mais que a sua atitude pareça sincera no verso 24, acabou sendo desmascarada no verso 30. Pequei, disse ele, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Ou seja, tudo bem, Samuel, eu pequei, mas isso fica aqui entre nós. Tão somente me siga e faça de conta que aprova tudo o que eu faço, para que todos vejam que ainda estou no controle da situação. Olha que coisa terrível. Se a desobediência não fosse algo tão sério, o pecado não haveria entrado no mundo. Enquanto não entendermos que obedecer é uma questão de vida ou morte, continuaremos vivendo em nosso mundinho desesperadamente corrupto. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não se refere a um legalismo severo, mas a uma adoração genuína e eficaz. Meus amados, Deus não nos impõe a obediência, mas tem nos mostrado que ela é uma prova de nosso amor por Ele. Cristo, nosso grande exemplo, foi obediente até a morte. A morte de cruz está em Filipenses 2:8. E tudo em sua vida foi em obediência ao que sobre ele estava escrito. Todas as profecias se cumpriram em Cristo. Jesus obedeceu, seu sacrifício tornou-se o maior ato de amor do universo. Como a obediência de Cristo o levou à maior prova de amor para com a humanidade, a maior prova de amor da humanidade para com Deus é a obediência. Façamos como o salmista: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. E os Salmos 1, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vigiemos e oremos. Amém. Meus queridos amigos e ouvintes da Palavra de Deus, este capítulo, estas reflexões, olha, me impressionaram, hein? Que lições, que reflexão profunda o capítulo de hoje traz para nós, não é mesmo? Olha o pensamento para levarmos nesse dia. O que nos mostra a história de Saul? Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o nosso coração. Amém. Muito bem, creio que já ficou bem claro para nós os ensinos deste capítulo. Agora, cada um de nós temos a oportunidade. Eu não sei se você está acompanhando este estudo pela manhã, ao meio-dia ou à noite, não importa. Mas que estes ensinos, que esta reflexão possa agora trabalhar em nossa mente, através do Espírito Santo,
para que cada um de nós possamos fazer uma autoanálise, um autoexame e colocar a nossa vida em uma avaliação. Como estamos servindo a Deus? Será que não estamos fazendo como Saul? Espero que não, né? Que Deus nos guarde, que Deus nos livre disto. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo despertar deste dia e por esta mensagem tão especial que o Senhor traz para nós no capítulo, no estudo de hoje. Obrigado, Senhor, por sua paciência, por sua misericórdia, bondade e por nos dar, Senhor, uma nova chance. Ajude-nos, Senhor, para que não desperdicemos esta grande oportunidade de arrependimento, de conversão e de apresentarmos uma vida obediente ao Senhor. Queira, Senhor, nos ajudar, porque somos fraquinhos e não podemos fazer nada de bom se não for através de Ti e do Teu poder. Abençoe a todos que estão ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e não esqueça, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe. Um grande abraço, tchau, tchau.